Bem-vindos à temporada Rebuild 2026. Hoje nós vamos falar sobre estratégia, novas regras e semelhanças a temporadas anteriores da FRC. Eu me chamo Amanda, eu sou ex-competidora da FRC, uma das maiores categorias de robótica do mundo, além de também ser voluntária internacional há mais de 7 anos. A temporada First Age une as 3 categorias da FURG, FLL com o desafio Unearthed, FTC com o desafio Decode e a FRC com o desafio Rebuild. A temporada First Age é inspirada na arqueologia. Toda descoberta que nós fazemos carrega uma história. Cada ferramenta, cada inovação, cada obra de arte nos conecta a pessoas e ideias que vieram antes de nós. Com habilidades STEM e trabalho em equipe, hoje podemos ir mais fundo nas descobertas do que nunca. Então, para iniciar, uma visão geral da arena da temporada Rebuild. Aqui nós conseguimos ver diferentes elementos que estão presentes na arena, como Outpost, Depot, Tower, Bump, Trench e Hub, que nós vamos falar especificamente sobre cada um deles. A arena também pode ser vista de acordo com essa imagem, onde ela é dividida de acordo com as Alliance Areas, ou seja, as áreas de cada aliança, azul e vermelha, e a Neutral Zone, que seria a área neutra da arena. E o único objeto de jogo deste ano é o Fuel, o nosso combustível. Com 15 centímetros de diâmetro e cerca de 200 gramas e mais de 500 unidades espalhadas pela arena. Vamos iniciar falando sobre o Hub, que é onde o nosso Fuel, ou combustível, é pontuado. Mas muita atenção! Essa pontuação só ocorre enquanto o Hub está ativo. Então, o Fuel entra no Hub, pontua, e se espalha na Neutral Zone. Saber quando o seu hub está ativo é uma das coisas mais importantes durante esse ano e é o que realmente vai definir a sua estratégia durante as partidas. E falando em Neutral Zone, ela é a parte central da arena. É onde o fuel se acumula e onde ocorre a defesa e a disputa entre alianças. Quando o seu hub está inativo, controlar a Neutral Zone é uma das melhores estratégias possíveis e o que certamente vai garantir o ritmo do jogo. Depois, nós temos a Alliance Zone, ou a zona de aliança, de cada uma delas, a vermelha ou a azul. Essa é a zona segura da aliança, onde fica o Hub, Depot e a Tower, e é onde ciclos rápidos e consistentes funcionam. O Outpost é onde acontece a interação com o Human Player, o jogador humano daquela equipe. É onde ocorre também a entrada e saída do Fuel na arena, então a comunicação com o Human Player nessa parte da arena é essencial. Depois nós temos o Bump, que são rampas próximas ao Hub e que separam a Alliance Zone e a Neutral Zone. Os bumps atrapalham robôs instáveis ou baixos demais, então vale uma atenção redobrada a quem utiliza Swerve. A Trench é um atalho estratégico do jogo, onde só robôs baixos conseguem passar e, consequentemente, conseguem se mover pela arena de forma muito mais rápida. Então esse elemento muda completamente certas decisões de arquitetura que algumas equipes mantiveram durante os anos. E por último, mas não menos importante, nós temos a Tower, a nossa torre. Ela é uma estrutura de escalada e também está dividida em 3 níveis, Low, Mid e High, e gera uma pontuação bem alta no endgame que muitas vezes pode vir a definir uma partida, Essa é aquela pontuação que realmente faz a diferença entre subir ou descer no ranking. E falando em endgame, as partidas da FRC são divididas entre 3 momentos: o período autônomo, o período teleoperado e o período de endgame. Durante o período autônomo, o robô opera de forma autônoma, sem nenhum controle humano. E também é quando ambos os hubs estão ativos. Então o objetivo é realmente garantir fuel no seu hub, garantir vantagem estratégica para o restante do jogo, porque ter um autônomo bem definido realmente vai definir quem começa com o hub ativo no teleop. Então se você não tiver um autônomo tão eficiente assim, você vai acabar jogando o resto da partida correndo atrás para conseguir pontuar no hub. Depois, durante o período teleoperado, aí sim os pilotos assumem controle total dos seus robôs. O jogo alterna entre quem pode pontuar, entre qual hub está ativo e qual está inativo, e cada aliança, novamente, só pontua quando o seu hub está ativo. Quando o seu hub está inativo, você não pode pontuar, mas pode coletar fuel, jogar defesa e se posicionar para o próximo ciclo de pontuação. E quando o seu hub está ativo, o foco é realmente total em ciclos rápidos e eficientes de pontuação. E por fim, durante o período de endgame, todos os hubs ficam ativos, então os robôs podem pontuar fuel, subir na tower, e um climb, como eu disse antes, às vezes acaba fazendo ali totalmente a diferença no seu posicionamento no ranking e pode decidir quem vai levar ou não uma partida. E agora, a minha parte favorita desse vídeo, que eu estava muito ansiosa para falar sobre, é olhando para o passado, comparando temporadas e elementos de jogos anteriores. Eu coloquei esse meme aqui porque eu acho que ele representa perfeitamente o que eu vou começar a falar a partir de agora. Que jogo o Rebuild é inspirado? A FURG, sim.
E ali a gente consegue ver diversos elementos de diversas temporadas, o que é a mais pura verdade, né? Todos os anos a gente acaba encontrando uma coisa ou mais, né, de temporadas passadas, e é muito importante que a gente utilize isso a nosso favor, porque é realmente uma oportunidade da gente entender o que deu certo, o que não deu certo, e aplicar esses conceitos à nossa realidade da temporada. Alguns elementos da temporada Rebuild desse ano lembram as temporadas de 2017, 2016, 2020, 2021 e até mesmo 2013. Então, por exemplo, o nosso Outpost e o nosso Hub lembram muito o Boiler e o Hopper de 2017, da temporada Steamworks. Assim como também a nossa Tower lembra muito a Pyramid, de 2013, do Ultimate Ascent. Depois, em 2016, lá na temporada Stronghold, nós tivemos a Low Bar e as Ramparts, que lembram muito o nosso Bump e a nossa Trench. Isso vale também para os elementos de jogo. Em 2016, nós tivemos a Boulder, 2020 e 2021 a Power Cell, esse ano temos o Fuel, assim como em 2017 nós também tivemos o Fuel, e também era uma ideia muito parecida de carregar um volume grande de elementos ao mesmo tempo e pontuá-los, né? Então, obviamente, todos esses objetos de jogo são de materiais diferentes, são de tamanhos diferentes, mas como eu disse, é encontrar o que funcionou, o que não funcionou, e ver inspirações do que foi feito naqueles anos, o que foi construído para resolver cada tipo de problema, para passar por cada parte daquelas arenas e aplicar para a nossa realidade atual. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas mudanças de regra em relação à construção dos robôs. O primeiro item, o perímetro e a altura do robô ficaram mais estratégicos esse ano. Em 2026, além da mudança no tamanho do perímetro, que agora é de 110 polegadas, a altura máxima funcional do robô passou a ter impacto direto no jogo, principalmente por causa da Trench. Em 2025 não havia um gargalo físico que limitasse robôs altos durante o jogo. E em 2026, robôs acima de 22 polegadas não atravessam a Trench, acabam perdendo ciclos rápidos e sofrem mais defesa. E a dica que eu trago com essa regra é que a arquitetura compacta realmente deixou de ser algo nice to have, algo que seria ótimo ter, e realmente virou uma vantagem competitiva. Depois, regras de extensão ficaram mais críticas durante o jogo. Em 2025 já possuímos, né, regras clássicas de extensão fora do frame perimeter, mas esse ano nós temos situações mais dinâmicas, né, como hub ativo e inativo diversas vezes durante a mesma partida. Então, o que eu quero dizer com isso é a dica de utilizar a extensão do robô para aumentar o volume de armazenamento dele e, consequentemente, conseguir pontuar mais elementos. O terceiro item, falando novamente numa ênfase maior em robustez estrutural. Comparando a 2025, o Rebuild introduziu mais contato, maiores disputas pelo elemento de jogo e empurrões próximos ao hub e a Neutral Zone. Então, como dica, há uma consequência direta nas regras de construção desse ano. Então, é necessário a gente ter uma maior atenção à fixação de mecanismos, proteção de fios e partes soltas no nosso robô, para que nada caia dele durante a partida e a gente não receba nenhuma penalidade. O volume passou a ser mais disputado que o peso. Em 2025, nós possuíamos múltiplos mecanismos, porque nós tínhamos mais de um elemento de pontuação. Tínhamos o coral, a alga e também, né, já tínhamos um climb, mas diferente, e eram mecanismos grandes e mais complexos. E esse ano nós temos apenas um tipo de objeto de jogo, o que traz uma maior ênfase em volume de objetos por ciclo, mecanismos reduzidos e otimização de espaço. Então, é uma mudança indireta, porém real, que mecanismos menores e mais eficientes permitem mais armazenamento de fuel e ciclos mais eficientes durante a partida. Então, o volume esse ano é algo que vai fazer muita diferença. Agora, falando um pouco sobre o processo de inspeção de robôs, nós não tivemos nenhuma alteração significativa em relação ao fluxo de como isso ocorre. Então, a partir do momento que o evento inicia, as equipes já podem ser inspecionadas e é altamente recomendado que elas já iniciem esse processo o mais rápido possível para identificar qualquer ponto de melhoria e ter mais tempo para treinar e para realizar outras atividades do time. Então, a partir do momento que a equipe inicia a sua inspeção, levando o seu robô até o pitch de inspeção, que geralmente fica perto do pitch admin e pode ser facilmente encontrado ali no mapa do evento, lá nós vamos realizar a pesagem do robô e algumas medições iniciais, como perímetro e extensão. Depois, um dos nossos inspetores de robôs vai retirar a ficha daquela equipe, acompanhá-los até o seu pitch e lá finalizar esse processo, né? Realizar a inspeção da parte mecânica, elétrica, programação, pneumática. E, se a equipe for aprovada, ela recebe um adesivo de inspeção e está apta para jogar suas partidas qualificatórias. E se a equipe não está aprovada, ela vai trabalhar na solução do que foi identificado até ser aprovada. E as equipes podem pausar esse processo de inspeção por qualquer motivo e podem participar das suas partidas de treino agendadas, mesmo sem o adesivo de inspeção,
mas a partir do momento que esse adesivo é recebido, as equipes podem entrar na fila para preenchimento de partidas de treino. Ou seja, tem mais oportunidades de jogar na arena oficial da temporada Rebuild, calibrar o seu robô, realmente conhecer os seus arredores. E esse processo de inspeção ocorre antes das partidas qualificatórias e, novamente, antes dos playoffs, após a seleção de alianças. Aqui eu trouxe uma lista de algumas mudanças significativas entre 2025 e 2026. Todas elas estão listadas no Game Update Zero, que já foi disponibilizado no site da First no mesmo dia do kickoff. Então ali tem um breve resumo sobre todas as regras que mudaram. Eu não coloquei o print completo aqui porque eu quero que vocês leiam o manual e leiam o Game Update. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. E também, em breve, eu vou realizar aí sim um vídeo com a totalidade de mudanças de regras para esse ano. E uma dica que eu deixo para vocês é realizar uma lista de prioridades, né? Antes de sair construindo o robô, antes de, enfim, gastar tempo, gastar material, é importante a gente definir o que o nosso robô vai fazer durante esse ano. Então, o que eu faria em primeiro lugar é definir o tamanho do robô, visto que é algo que faz a diferença esse ano. Ter uma tração rápida e eficiente, porque andar é muito mais importante que parece. Se o robô de vocês não andar, nada vai ser feito. Ter um intake touched on it, que a partir do momento em que vocês coletam o material, ele é de vocês, ele não vai cair, vocês têm total posse sobre ele e vão conseguir pontuar. Depois, um hopper ou armazenamento otimizado para conseguir definir quantos fios vocês querem coletar por ciclo. Um shooter preciso e com boa cadência e, por último, um climb pelo menos no primeiro nível. Obviamente, isso deve ser adaptado para a realidade de vocês, mas eu coloquei essa lista aqui mais como um exemplo de como realizar uma lista de prioridades. Aqui eu deixo também uma lista de recursos que vocês devem ter à disposição de vocês, que consta do Game Manual, o manual oficial, que tem todas as regras sobre o jogo, sobre construção de robôs, sobre inspeção, sobre próprias regras do evento, e é fundamental que vocês leiam e tenham conhecimento desse manual, porque não dá pra gente jogar um jogo se a gente não souber as regras, simplesmente assim. Em segundo lugar, Game Updates semanais. A cada semana a First posta um Game Update com alguma modificação de regra, alguma adição que pode vir a ocorrer, então é muito importante a gente sempre verificar esses materiais. O Q&A, também, que é um portal onde as equipes podem fazer perguntas que serão respondidas pelo Game Design Committee, o comitê de design dos jogos da First. Então, é um portal muito legal, nem que não seja pra gente fazer perguntas, mas para ver o que está sendo perguntado, que às vezes pode ser a nossa dúvida. Robot in 3 Days são equipes que se reúnem para construir um robô para a temporada em apenas 3 dias, então é muito legal pra gente ver o que eles pensaram, talvez que soluções que a gente pensou, eles testaram e não deu certo, ou deu certo. Então é muito legal aí a gente acompanhar que soluções essas equipes já chegaram para a temporada Rebuild. Nós temos também o Chief Delphi, que é um fórum global da FRC, onde a gente pode se conectar realmente com pessoas do mundo todo, fazer perguntas, postar sobre o nosso trabalho, assim como ler sobre o trabalho de outras equipes. Também é muito importante a gente ficar ligado nas mídias oficiais do SESI, que é o operador das competições First aqui no Brasil, então qualquer informação sobre eventos, sobre as categorias, sempre vai sair nas mídias sociais deles, também como as mídias sociais da Stemos, que são os importadores oficiais dos Kit of Parts da FRC e da FTC no Brasil, assim como representantes da Endimark, WCP, Rev, GoBuilda e todas as outras marcas que vocês conseguirem imaginar aí que tem contato com a First. Me acompanha também para ficar por dentro de tudo que acontece na robótica, especialmente durante a temporada de FRC. Eu decidi iniciar uma nova série que se chama Dicas de uma ex-competidora de robótica, onde eu realmente vou estar compartilhando dicas que fizeram a diferença na minha trajetória, e essas dicas valem tanto para FLL quanto FTC e quanto FRC, então me segue lá. Muito obrigada por assistir até aqui, comenta o que você achou da temporada Rebuild e me segue para não perder nada. Até a próxima!